Tchan, tchan! 2018 eu atingi a marca de 100 destinos visitados! Yay! E aí, todo mundo me pergunta, mas quais são os lugares mais lindos do planeta? Qual o lugar mais maneiro que você conheceu? Qual é o melhor país do mundo? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês de 5 dos lugares mais lindos do planeta que você não pode deixar de visitar. Combinado? E aí, já agradeceram a Deus hoje por terem nascido no planeta Terra? Pois é, porque a gente vive nesse planeta recheado de lugares espetaculares que tiram o nosso fôlego e eu adoro ir visitar todos eles pra ver com meus próprios olhinhos lindos e guerreiros. Quando eu resolvi fazer esse vídeo, eu fiz uma rápida lista mental assim e já me vieram logo de cara uns 18 lugares na cabeça. Mas aí eu fiz uma seleção e escolhi 5 dos lugares que me deixaram assim mais estupefata e me proporcionaram aqueles momentos assim de contemplação, de falar obrigada, universo. Sabe como? Mas antes de começar com essa lista, a gente tem que celebrar! Ontem a gente alcançou 1000 inscritos! Graças a vocês, amados, que viram meu último vídeo e me deram uma super força. E especialmente esse vídeo vai um thank you special pro Mário Jansen, lá do meu trabalho, que ele proativamente engajou uma galera. E aí a gente alcançou os 1000! Yeah! Obrigada! Só pra esclarecer, isso não é um ranking. Pra mim é muito difícil ranquear lugares assim tão espetaculosos. Mas são 5 lugares que eu acho que ninguém devia deixar de conhecer nessa face dessa terra. Então vamos lá. Número 1, Zhangjiadanxia, na China. Eu não sei se eu tô pronunciando certo. Esse lugar também é conhecido como as Montanhas de Arco-Íris ou Paleta de Cores do Planeta. É uma região cheia de montanhas de vários tamanhos, onde essas montanhas são rajadas, assim. É um negócio espetacular. Fica na província de Gansu, na China. E eu fiquei muito curiosa de conhecer esse lugar para ver se ele realmente existia. Porque as fotos que você vê na internet, a galera edita tanto que fica umas cores assim sobrenaturais e você fala, será que existe isso mesmo? Aí depois quando você começa a ler, você vê que todas aquelas fotos foram editadas. E aí eu fui lá conferir. Então não caia nessa, essas fotos coloridas demais na internet, elas não são reais, mas as cores que vocês estão vendo agora nesses vídeos que eu tô mostrando pra vocês, elas são tipo assim, quase isso, porque obviamente que ao vivo, gente, é muito mais espetaculoso. Sendo que quando você for visitar o Danxia, o sol é o seu melhor amigo. Porque se o tempo estiver fechado, as cores não vão ficar tão vibrantes. Então escolha um dia de sol para você ver as cores assim, tchan, tchan. E especialmente espere o momento do pôr do sol, porque esse é o momento top do esplendor da beleza do planeta Terra. Fica a dica. Número 2, Torres del Paine. Esse lugar, gente, é uma combinação assim de montanhas cobertas de neve, com vários lagos em locais diferentes, cada um com uma cor diferente. Tem a única cachoeira verde que eu já vi na vida. Tem geleiras, tem animais selvagens e é tipo assim, tudo numa harmonia tão grande que parece que a gente está dentro de um quadro pintado por Deus. Se você ainda não ouviu falar, Torres del Paine fica na região da Patagônia chilena. Na verdade, toda essa região da Patagônia chilena e argentina, que é o extremo sul da América do Sul, é uma região linda. Tem vários outros lugares maneiros para visitar ali. Tem o Glaciar Perito Moreno, que é outra coisa assim imperdível. Tem o Fitzroy, tem várias cidadezinhas muito fofas por ali. Vale muito a pena visitar e especialmente para quem está no Brasil, está super pertinho. Número 3, Cano Cristales. Gente, Cano Cristales é um tesouro escondido na Colômbia, ainda muito pouco visitado, porque ele fica situado numa zona que era antigamente uma zona guerrilheira. E ainda é muito difícil o acesso para chegar até lá, que na verdade faz a visita ficar muito mais charmosa. Mas hoje em dia é seguro e inclusive é uma base militar. Cano Cristales é conhecido como Rio das 5 Cores. De junho a novembro de cada ano acontece um fenômeno natural por causa das plantinhas Macarenia clavigera. Será que eu pronunciei certo? Simplesmente, gente, parece que derreteu um arco-íris assim dentro do rio. Você vê a água descendo toda colorida, verde, vermelha, amarela. Tem gente que diz que tem até 7 cores. Depende do que você ingeriu antes de chegar no rio.
Mas independente do fenômeno, gente, o lugar já é super charmoso. Porque são várias trilhas, cada uma com um charme diferente, várias cachoeiras, lugar pra nadar. E o esquema da visita também é muito legal. Tem que pegar barco, pegar jeep numa estrada toda ruim, depois a gente come um pratinho que vem dentro da folha de bananeira. Toda a experiência é muito maneira. Super vale a pena o esforço de chegar até lá. Número 4. Bora Bora. Bora Bora é só uma das ilhas maravilhosas que tem na Polinésia Francesa e conquistou meu coração não só pela beleza, mas pela experiência que eu tive quando eu tava lá de viajar como pobre num destino de rico e ver quanta gente maravilhosa tem naquele lugar. Bora Bora é um dos poucos lugares que você desce do avião e você já tá de cara no paraíso. Sem contar que você já vem lá do alto do avião, tipo assim, com o queixo lá no pé. Eu não sei o que é mais impressionante, gente. Ver a magnificência de Bora Bora de cima ou nadar com um tubarão, raia, manta naquele mar azul. Mais azul. Mas é tão azul que eu acho que eu nunca tinha visto aquele azul nem na natureza, nem na paleta de cores do Photoshop. Porque é uma parada assim... Acabou meu estoque de palavras de tipo maravilhosa, impressionante, estonteante. É óbvio que Bora Bora, cercado pela barreira de corais, tem vários e vários e vários tons de azul. Mas tem um azul que ficou assim na minha memória, que eu acho que só deve existir em Bora Bora. Então você tem que ir lá pra ver. E finalmente chegamos ao número 5. Islândia. Pra Islândia eu tô elegendo o país como um todo, porque na verdade o que mais me impressiona é a quantidade de beleza natural exótica que tem dentro de um país tão pequeno. Montanha, geleira, praia, vulcão, geyser, cachoeira, tanta cachoeira, gente, que você sai do hotel, vai ali na padaria, são 3 cachoeiras no caminho. Mas um lugar que eu especialmente amei é a Praia dos Icebergs. Uma praia com areia pretinha e cheia de iceberg na areia, gente. Eu nunca vi um negócio daquele. A maioria das pessoas vai pra Islândia no verão, porque é quando todos os pontos estão facilmente acessíveis. Mas e no inverno, que é um inverno rigoroso, eu acho que faz a paisagem ainda ficar mais impactante. Você vê aquele mar de neve. Tinha horas que parecia que a gente estava dirigindo na superfície da Lua. Sem contar que na Islândia você pode presenciar um dos fenômenos naturais mais incríveis do planeta, que é a aurora boreal. Então, gente, com isso a gente fecha esse vídeo. Esses são só 5 de muitos lugares maravilhosos que existem nessa face dessa terra pra gente visitar. Então, se você quer saber mais sobre algum desses lugares, escreve aqui nos comentários. Ou se você tem outros lugares lindos, maravilhosos que você recomenda, me conta, porque se eu ainda não fui, eu com certeza vou querer ir lá. Ah, não esquece de se inscrever, de apertar o sininho, de dar o like, de compartilhar com os amigos. E é isso aí. Obrigada, Raquelzinha, por esta linda placa de 100 destinos. Yay!